Shalom Adonai, vamos estudar aqui com vocês a história de Israel e o período dos juízes. Necessariamente nesta aula estarei falando sobre o livro de Ruth, sobre a personagem da história de Israel. O livro bíblico Ruth deriva do próprio nome do seu personagem principal, que era Ruth. O significado de Ruth é amizade. Ela era moabita. A narrativa bíblica, histórica, mostra como Ruth se tornou uma ancestral de Davi, por meio do casamento de cunhado, Boaz, em favor de sua sogra, Noemi. O apreço, a lealdade e a confiança no Senhor, que Boaz, Noemi e Ruth demonstraram, permeiam esse relato ou essa narrativa histórica. Situando-se aí a questão da lista genealógica, os eventos relatados no livro de Ruth abrangem um período de cerca de 11 anos, no tempo dos juízes, embora não se declare exatamente quando ocorreram. Na tradição judaica, este livro é atribuído a autoria a Samuel, o profeta, o que não discordaria aí das evidências internas apresentadas no próprio livro. O fato de que o relato conclui com a genealogia de Davi sugere que o escritor estava a par do propósito de Deus com respeito a Davi. Isso ajustaria a Samuel, pois ele foi quem ungiu Davi para ser rei sobre Israel. Então, por isso, teria sido também apropriado que Samuel fizesse um registro dos ancestrais de Davi. A cronologia apresentada em Ruth, capítulo 4, 18 a 22, foi confirmada pela genealogia de Jesus Cristo, apresentada em Mateus capítulo 1, que lista Boaz, marido de Ruth e Obed, filho do casal, da linhagem de ascendentes. É inconcebível que um escritor israelita tivesse inventado deliberadamente um ancestral materno estrangeiro para Davi, o primeiro rei de Israel, que era da linhagem de Judá. O registro histórico bíblico fornece um material que nos ajuda a ilustrar e esclarecer outras partes da Bíblia. A presença de forma muito vívida da aplicação das leis referentes à respiga e ao casamento do cunhado, a lei aí do levirato. Há evidências da orientação do Senhor na preservação da linhagem que levaria ao Messias, bem como na escolha dos indivíduos para essa linhagem. As mulheres israelitas casadas com um homem da tribo de Judá apresentava-se a possível perspectiva de contribuir para a linhagem terrestre do Messias. Por outro lado, a edição da Bíblia, aí, a edição pastoral, sustenta que o livro foi escrito em Judá, depois do exílio babilônico, na metade do século VI a.C. Também merece um destaque o fato da protagonista do livro ser uma estrangeira. Isso mostra que a salvação não tem fronteiras e que o amor de Deus não é nacionalista nem
exclusivista. No entanto, devemos lembrar que Ruth era etnicamente vizinha dos que assimilaram e, portanto, da mesma família semítica antiga, o que pode ser considerado aí um proto-nacionalismo regionalista. Todos nós sabemos a origem do povo moabita, tá? Onde quando a mulher de Ló virou uma estátua de sal, e daí o Ló, né, foi embriagado pelas suas filhas e concebeu filhos com ela, com as duas. Esses filhos são os moabitas e edomitas, amonitas, ou melhor dizendo, amonitas. Então, mesmo Ruth sendo uma moabita, ela é também uma semita. É uma estrangeira, não tão estrangeira assim. Bom, Ruth, ela jura lealdade à sua sogra Noemi, né? Quando as duas podem se separar, né? Estar livre aí para uma outra fase da vida, né? Que Ruth era, né, viúva de um dos filhos de Noemi. É bom a gente entender o contexto desse livro. Na época dos juízes, durante uma fome, uma família israelita de Belém, Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion, emigraram para o país vizinho, né, que é Moabe. Fica entre o Mar Morto e o deserto da Arábia. Elimeleque morreu na narrativa, e seus filhos casaram com esposas moabitas. Malom casou-se com Ruth e Quilion com Orfa. Cerca de 10 anos depois, os dois filhos de Noemi morreram em Moabe, e ela decidiu retornar a Belém antes de partir. Pediu que suas noras retornassem para suas próprias mães para que pudesse se casar novamente. Orfa partiu depois de alguma relutância, mas Ruth se recusou e declarou sua fidelidade numa de suas frases mais famosas, né? Não me instes que te abandone e deixe de te seguir, pois para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Isto me faça o Senhor, e ainda mais, se outra coisa que a morte me separar de ti. As duas viajaram, então, após essa declaração, para Belém, no começo da colheita da cevada, e para sustentar a sua sogra e a si própria, Ruth seguiu para os campos para colher espigas, que ficavam para trás, depois da colheita. O campo para o qual ela foi pertencia a Boaz, que a aceitou de bom grado, porque sabia da lealdade que ela havia demonstrado a Noemi. Ruth contou a ela sobre a bondade de Noemi e passou a colher nos campos de Boaz, pelo resto do período da colheita da cevada e na colheita do trigo. Boaz, quem era esse personagem? Era um parente próximo da família do falecido marido de Noemi, e estava, portanto, obrigado pela lei do levirato, né, a se casar com Ruth, que era viúva de Malom, para receber a herança de sua família. Noemi enviou Ruth para a eira de Boaz à noite e pediu que ela fosse até onde ela dormia e lhe descobrisse os pés, e se deitasse, e ele lhe diria o que deveria fazer. Ruth fez o que lhe foi pedido. Boaz lhe perguntou:
quem ela era, e ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és parente chegado. Boaz abençoou-a, concordou em fazer tudo o que fosse requerido e lembrou que todo o povo de sua cidade, da cidade deles lá, sabia que ela era, né, Ruth era uma mulher virtuosa. Ele então reconheceu que era um parente próximo, mas afirmou que havia um outro que era mais próximo do que ele ainda. Eu até comentei isso na última aula com vocês. Então ela permaneceu em submissão aos seus pés até conseguir retornar para a cidade na manhã seguinte. No início do dia, Boaz foi para o portão e se encontrou com outro parente mais próximo diante dos anciãos da cidade. Não se sabe o nome dele, pois Boaz o chama apenas de amigo ou homem. O texto usa um termo genérico aí, homem, né? Sem demonstrar sem citar o nome próprio desse parente mais próximo. Ele se mostrou disposto a colocar em risco sua própria herança ao casar com Ruth, e por isso abriu mão de seu direito de redimir a herança de Malom, filho de Noemi, o que permitiu que Boaz se casasse com Ruth. Eles transferiram a propriedade e a redimiram, o que foi ratificado através de um antigo costume. Um parente próximo tirou um sapato e o entregou a Boaz. Boaz e Ruth se casaram, né? E eles tiveram um filho. As mulheres da cidade celebraram a alegria de Noemi, que encontrou alguém para redimir o nome de sua família. E ela criou, né? Noemi criou o filho de Ruth, como se fosse seu. Qual era o nome dessa criança? O nome dela era Obed. Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi. Obed é o avô de Davi e o Boaz é o bisavô de Davi. Daí, por essa história, nós vamos entendendo então que o livro se faz presente na história bíblica de Israel para explicar a genealogia de Davi. O livro termina com um apêndice que lista a genealogia de Davi, desde Pérez, filho de Judá e Tamar, passando por Obed até Davi. Não sabemos, nem pelo texto bíblico e nem por inúmeros especialistas, comentaristas do texto bíblico, o nome do autor, que tradicionalmente ele é atribuído, né, pela tradição judaica ao profeta Samuel. Então, o livro é atribuído a Samuel, que ele escreveu esse livro. Contudo, a origem não israelita de Ruth e a ênfase numa atitude receptiva em relação aos estrangeiros sugere que o texto possa ter sido escrito posteriormente, quando o casamento com o estrangeiro tornou-se controverso. Então, um considerável número de estudiosos do livro de Ruth vai atribuir esse livro aí para o período persa. Isso é só especulação histórica, não temos evidências verídicas, verdadeiras, contundentes no próprio livro de Ruth de que isso tenha sido escrito lá por volta do quinto século a.C., tá? Bom, sabemos então essa história de Ruth, tá? E isso tudo aconteceu dentro de um contexto, né? Juízes é o contexto, o livro de Juízes é o contexto de Ruth. Faz referência, se você ler lá na sua Bíblia, Juízes capítulo 6, do 1 ao 6, faz referência a uma época em que a guerra contra midianitas destruiu as colheitas dos israelitas. Sinker sugere que a tentativa de relacionar a fome com a destruição provocada pelos midianitas e outras tentativas de especificar
o período exato da história, envolvem meras suposições e se assentam em bases muito incertas, tá? Então, assim, na perspectiva histórica, o livro de Ruth ilustra a dificuldade de tentar utilizar as leis ditadas em livros como o de Deuteronômio, né, que é o último livro da Torá, como evidência de uma prática real. Noemi planejava assegurar o seu sustento e o de Ruth, arranjando um casamento remidor com Boaz. Então, esse plano é claramente de natureza sexual, né, para dar um descendente para a casa de Noemi. Ruth deve ir até a Eira, né, que era um local na época que as pessoas iam lá para a prática do sexo, né? A Eira era um local que muitas pessoas recorriam para a prática do sexo. Esperar que Boaz termine de comer e beber, né? Talvez isso aqui nos remeta a uma possível alusão a Ló, tá? E suas filhas, que são os ancestrais incestuosos lá dos Moabitas. Então, ao se deitar aos seus pés descobertos, né? Pés descobertos pode ser um eufemismo, né? Tá? O que pode indicar provavelmente ao se deitar próximo às suas partes íntimas. Como não há herdeiros para as terras de Elimeleque, o costume da época exigia que um parente próximo, geralmente o irmão do morto, se casasse com a viúva para continuar o nome da família. Este parente próximo era chamado de Goel, o redimidor do parente. Como Boaz não é irmão de Elimeleque, nem Ruth é sua viúva, muitos pesquisadores da Bíblia se referem ao arranjo como do tipo do levirato. Só que surge aí uma complicação histórica para essa narrativa, né? A complicação histórica para essa narrativa sugere que outro homem é parente mais próximo de Elimeleque do que Boaz e tem o direito a Ruth, né? O caso é resolvido pelo costume de que a terra deve permanecer na família, né? Uma família que podia hipotecar uma terra para evitar a miséria do povo. Mas a lei requeria que um parente a comprasse de volta para a família. Então Boaz encontra-se com o parente no portão da cidade, né? Sem citar o nome, não sabemos. E ele primeiro afirma que irá comprar a terra de Elimeleque, né? Primeiro Boaz diz isso. Que essas terras estavam de posse de Noemi, que é a viúva lá do Elimeleque. Tá? Mas ao saber que teria também que tomar Ruth como esposa, esse primeiro parente recua. Não aceita, não conhece, né? Não a viu. Então Boaz se torna o remidor do parente para com Ruth e Noemi. A narrativa histórica desse livro pode ser lida como uma hipótese política, uma parábola política relacionada aos assuntos que estavam em alta nesse período. A natureza do livro, a natureza histórica do livro é estabelecida logo de partida, através do nome dos participantes dessa narração. A gente vê que o marido e pai Elimeleque, que tem o significado meu Deus é rei, sua esposa Noemi, agradável, depois das mortes dos filhos Malom, né, e Quilion, Malom doença, Quilion desperdício, pode ser chamado de Mara, que em hebraico é amarga. A referência a Moab é, assim, muito própria, pois no resto da literatura bíblica, os moabitas não são considerados aí inimigos de Israel. Vocês verão isso na história, no resto da história bíblica de Israel. Estão ligados à perversidade sexual e à idolatria. Ok? Os moabitas estão ligados à promiscuidade sexual e à idolatria.
Essa questão bíblica do Antigo Testamento, promiscuidade sexual, ela está envolvida com os dilemas da prática da idolatria no Antigo Testamento, né? Ter relação sexual também é uma prática idólatra, porque a promiscuidade sexual ela perpassa os cultos promíscuos de promiscuidade dos cananitas. Então isso aí era considerado um pecado de acordo com a Torá, de acordo com Deuteronômio 26, 23, né, vai falar isso daí, tá? Então essas considerações que vão aparecer. Ruth, a moabita, se casou com um israelita da tribo de Judá, que é o Boaz. Mesmo depois da morte de seu marido, é considerada como um membro da família. Ela depois se casa com outro israelita e com ele tem um filho, que se tornou ancestral de Davi, né? Contrário à mensagem que é contrário, né, à mensagem lá de Esdras 9:1, de que o casamento entre judeus e mulheres não judias devem ser desfeitos. Né? Nesse período aqui não foi desfeito, lá no período de Esdras foi desfeito. Então o livro de Ruth ensina que os estrangeiros que se converterem ao judaísmo, às leis de Deus, as leis escritas por Moisés, podem tornar-se bons judeus. Suas esposas estrangeiras podem tornar-se seguidoras exemplares da lei judaica e que não há, em hipótese alguma, razão para excluir os filhos desses casamentos da comunidade judaica. Então Ruth casa com Boaz, Ruth e Boaz têm um filho que se chama Obed, Obed vai ter um filho que se chama Jessé, que vai gerar Davi. Tá? Então Jessé é o pai de Davi, Obed é o avô, e Boaz, Ruth é a bisavó. Ok? Bom, nesse contexto aí, né, agora a gente quer falar sobre a monarquia, já que estamos próximos aí do fim desse período dos juízes. A palavra monarquia quer dizer o governo de uma só pessoa, isto é, do rei. Possui toda a autoridade em suas mãos. Ele é a lei, a autoridade máxima. Ele é quem faz as leis e devem ser observadas, e ao mesmo tempo é o juiz que decide e dá a sentença. O rei é chamado de pai da nação e é considerado como um representante de Deus na terra. As suas decisões são as decisões do próprio Deus. Quando um rei morre, ele é substituído no poder por um de seus filhos. Isso é hereditário. É diferente, pessoal, com os juízes. Lembra quando eu falei dos juízes não são hereditários? Eles são líderes locais e quem vai aparecer depois não pode falar assim, não, eu sou filho de Gideão, então agora eu sou juiz. Não, nada disso é legítimo, não pode ocorrer. Já na monarquia, o reinado passa de pai para filho, quer dizer, um trono é hereditário. Tá? Quando o rei morre, é substituído por um de seus filhos. Essa sucessão de pai para filho torna-se, então, uma dinastia. Então, o que então, uma dinastia? Uma só família se perpetua no governo do país. É isso que é uma dinastia. A não ser que haja alguma revolta, ou então comece a governar outra família ou outra dinastia. A dinastia de Davi foi a que mais durou em Israel. E também é a dinastia que tem o pacto aí da aliança de Deus com Israel, que quando Deus diz para Davi que não faltaria sucessor ao seu trono. Tá? Então, a cidade na qual o rei mora se torna também a capital do país. Aí nela fica o palácio real, a corte, a família real, os administradores, os ministros, os oficiais. E também nessa cidade é construído o templo principal, ou único, para indicar que Deus está sempre por perto do rei, que é seu representante. Então a passagem para o reinado não foi tão pacífica assim, tá? Houve muita resistência, né? Sair do período dos juízes para a monarquia
trouxe muita resistência, e essa resistência está personificada na figura profética do jovem Samuel, o último juiz, né? Vamos ler lá o texto da Bíblia que fala sobre isso. Em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, de 1 ao 18. Os israelitas pedem um rei. Então essa aqui vai ter a transição. Eu vou ler para vocês. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, que foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhes disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor: Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei da terra do Egito até hoje. Pois a mim me deixaram, e os outros deuses serviram. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros e com seus cavaleiros, para que corram diante deles, e os porás uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houver de escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, está aqui, esse texto já mostra a situação de conflito que existia em se abandonar uma gestão administrativa de juízes e sacerdotes, que nós chamamos de teocracia, os sacerdotes acabavam fazendo o julgamento e os juízes sendo libertadores locais. Então tem um conflito aí para o estabelecimento de uma monarquia, como no texto que acabei de ler, de 1 Samuel 8, do 1 ao 18. Então, para o movimento de resistência e contra a instalação de uma monarquia em Israel, está o próprio profeta Samuel, né? Ele fala para Deus assim: o povo está me negando, não quer que eu seja mais o líder deles, né? Então, Samuel estava do lado da resistência, mas não teve como se livrar dessa exigência do povo, porque o próprio Deus diz para Samuel que, escuta o que o povo fala, né? E quais são os deveres do rei. Ele tem que fazer dessa forma. Quando eles se arrependerem de terem feito esse pedido, daí eu não os ouvirei, conforme o texto bíblico que acabamos de ler. Então, assim, o último juiz é Samuel, então, que vai passar vai ungir o primeiro rei sobre Israel.
Então, optar por um rei foi cometer um grande erro, né? Conforme 1 Samuel 12, 19. Assim, havia aquelas pessoas que eram contra e havia aquelas pessoas que eram favoráveis. Então, eu vou explicar essa questão agora. Essa transição, pessoal, que eu vou explicar agora, tiveram diversas causas, tá? Para a mudança aí desse sistema organizacional, político, econômico, social, do período dos juízes para a monarquia. É que começavam a existir, neste contexto de Samuel, muitas desigualdades econômicas e sociais entre as tribos, entre as 12 tribos lá de Israel, né? Umas enriqueciam e outras ficavam cada vez mais pobres. Então, como as tribos, neste período dos juízes, eram independentes, cada uma se desenvolveu com intensidade diferente, tá? Uma ficou mais rica e outra nem tanto, tá? De acordo com as suas possibilidades, sucedeu que as tribos que receberam territórios mais férteis se enriqueceram mais e se tornaram mais fortes. Então, aquelas tribos que pegaram lá, por exemplo, né, Zebulon, Naftali, Azer, eles pegaram a questão da Alta Galileia, a Baixa Galileia e o partes aí do Vale do Armagedon, né, que é muito fértil, né. Você pega Manassés e Efraim, eles pegaram aqui o Vale do Jordão. Por outro lado, você pega a tribo de Judá, que vai pegar mais deserto. Então, assim, vai tendo desigualdade. Durante o período do juízo, foi crescendo essas desigualdades sociais, econômicas. E isso foi trazendo insatisfação para o povo, né? Falei assim, a tribo X, lá, Azer, Naftali, Zebulon, eles estão próximos, por quê? Porque eles pegaram as melhores terras. Enquanto que outras tribos, a gente pegou o que tem de pior, né? Começou a ter esse atrito. Tribos que ficaram ricas, que foram se enriqueceram. Outras ficaram pobres, né? Então, o que vai acontecer, né? Aconteceu que as tribos que receberam territórios mais férteis e que se enriqueceram, se tornaram assim tribos mais fortes, enquanto que os desenvolvimentos técnicos. Então, pessoal, retomando essa questão, algumas tribos ficaram mais ricas e outros ficaram pobres. Por quê? Algumas tribos, segundo aquele mapinha que eu mandei para vocês no WhatsApp, elas pegaram regiões inóspitas, deserto, né? Então, exemplo, a tribo de Simeão, né? O que na Bíblia depois vai falar sobre Simeão? Nada. Enquanto que as tribos aí, os manassitas, os efraimitas, juntamente com os da tribo de Judá, vão ter mais evidência. Lógico que os da tribo de Judá vão ter mais evidência, porque eles estão na linhagem de Jesus Cristo, ok? Então, os desenvolvimentos de técnicas agrícolas, como o uso de novas tecnologias agrícolas, né, trazidas pelo machado, pelo boi para puxar o arado, né, pelo revestimento de cisternas com argamassa, para irrigação do solo, para a introdução de caravanas de camelos, para o transporte no deserto, favoreceram uma produção muito maior de alimentos e possibilidade de sua comercialização para algumas tribos. Então, a localidade das tribos foram favorecidos aí por esse aspecto, né? Com o correr do tempo, as diferenças entre as tribos começaram a ser maiores e surgiram conflitos entre elas. Algumas tribos enriqueceram e outras empobreceram muito. Débora, Baraque, né, que nós já estudamos, já denuncia em seu cântico, em Juízes capítulo 5. Se vocês quiserem ler depois, Juízes capítulo 5 vai mostrar essa desigualdade aí de enriquecimento. A desigualdade de participação das tribos nas causas comuns
quando ela teve que lutar junto com Baraque para derrotar Sísera, chefe do exército de Jabim, rei de Canaã. Nem todas as tribos vieram em seu auxílio, né, como as de Ruben, Gade, Dan, Aser. Isso ajudou para aumentar ainda mais as dissensões, as discordâncias entre essas tribos, os conflitos entre as tribos. As tribos que enriqueceram foram aquelas que mais apoiavam o sistema de monarquia. O grupo do boi, né, era o mais interessado num sistema de defesa mais organizado e permanente. Esse grupo tinha condições financeiras para manter o exército fixo e pago. O próprio Saul, né, que é aí o primeiro rei de Israel, vinha de uma família abastada e fazia parte desse grupo. Das causas externas da mudança do sistema de juízes, né, dos juízes, da teocracia, do sistema tribal, né, que alguns estudiosos falam, para a monarquia, talvez o principal tenha sido a ameaça dos filisteus. Isso pesa na balança também, né? Uma vez que os filisteus se constituíram em pedra no sapato em todo o período dos juízes, né? Foi uma coisa que incomodava os juízes. Eles não conseguiram derrotar os filisteus porque eles tinham lá, sabiam, né, fazer suas ferramentas a partir do ferro, tá? Suas ameaças se tornavam cada vez mais perigosas, né? Militarmente eram muito mais preparados. Os filisteus eram bem mais preparados para enfrentar os inimigos do que os seus adversários. O Samuel, né? O Samuel da Bíblia, quando ele envelheceu, ele constituiu juízes seus 2 filhos, né? Os quais agiram de forma incoerente e eram movidos pela cobiça. Não seguiram aí o exemplo do seu pai Samuel. Muito pelo contrário, foram gananciosos e deixaram-se subornar e infringir o direito. Eu vou ver isso com vocês. Lá, abra sua Bíblia, em 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. 8, do 1 ao 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízo sobre Israel. Daí está a questão. Tá? O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então, o próprio Samuel, né, não cria na instituição da monarquia e, como eu já falei, fazia parte do movimento de resistência. Ele consagrou seus filhos para serem seus sucessores, né, coisa que seria, do ponto de vista aí, bíblico, político, contradizente por parte do Samuel. Os filhos do Samuel foram corruptos e retinham para si, às vezes, a força, parte da carne e da gordura que o povo oferecia em sacrifício e que era, por lei, reservado a Deus. Então, aquela carne nobre, que nós já estudamos no livro de Levítico, que era para ser ofertada a Deus, os filhos de Samuel, eles não entregavam, né? Eles simplesmente desviavam essas ofertas para o seu benefício próprio, né? Quer dizer, de certa forma, eles roubavam de Deus. Então, Deus não agradou, né, dos filhos, da vida dos filhos aí, da vida que estavam levando, os filhos de Samuel. O autor das Sagradas Escrituras chega a dizer que eles eram homens desonestos, que não se preocupavam com o Senhor, nem com o direito dos sacerdotes em relação ao povo, e tratavam com descaso a oferenda feita ao Senhor, né? E pode ler lá a sua Bíblia também, você vai encontrar em 1 Samuel, capítulo 2, 11 e 17. Assim não restou outra alternativa, a não ser ungir um rei para Israel. Os filhos de Eli não prestaram. Os filhos de Samuel também
não prestaram para serem seus sucessores. Então, aí vamos ungir um rei para Israel. É esse o contexto aí de clamor, de anseio do povo de Israel para com essa questão de pedir um rei. Este foi o ápice aí, então, do desmoronamento do sistema tribal do período dos juízes, da teocracia do período dos juízes. O que a gente pode demonstrar e aprender? Que esse período foi de corrupção, os próprios juízes corromperam. Corrupção, gente, não é uma coisa que acontece hoje. Corrupção é uma coisa histórica, tem no passado, né? Corrupção diz respeito à ganância do ser humano. Então, assim, a corrupção dos próprios juízes motivou as injustiças, as divisões, as inseguranças e as opressões. Então, desta forma, a corrupção foi se instalando no sistema tribal. Tornou-se um sistema difícil de ser mantido, né? As causas internas foram, portanto, muito mais fortes. E as principais delas aí é a corrupção, que foi enfraquecendo, corroendo o sistema tribal, levando ao surgimento, ao desejo do povo, né, de pedir um rei. Né? Isso aqui estava sendo levado em consideração. Eles estavam, todos encaminhavam, né, para que eles pedissem um rei. O rei era visto como uma espécie de mediador. Né? A esperança do povo é um rei mediador. Mediador da justiça e mediador da vontade de Deus. Ele se encontrava acima do povo e afirmava ser filho de Deus. O rei era para ser visto como o filho de Deus, né? O representante de Deus na terra. Esse era o anseio do povo. Tá? O rei era, na mentalidade do povo de Israel, um representante de Deus, que tinha que ser obedecido às cegas, porque esse rei, ele deveria obedecer também à Torá. Como obediente, servo da Torá, o povo deveria obedecer a ele também. A outra causa, esse foi interno, né? O outro fator externo foi a influência dos povos vizinhos, que já tinham um sistema monárquico, e conquistando terras e controlando as rotas comerciais que existiam aí naturalmente em Israel. O que levou os anciãos de algumas tribos a pedir a Samuel um rei como as outras nações. Olha, as outras nações estão prósperas, estão unidas, talvez assim, que a gente imagina, né? Talvez eu lá, nós temos inúmeros problemas de corrupção, de divisão, de uns ricos e outros pobres. Aí aquela nação lá que tem rei, ela está próspera, ela está unida, ela está isso, aquilo. Então, se lá está resolvido com o rei, vamos trazer para o nosso sistema também o rei. Né? Tirar esse negócio aí de juiz e passar a ter o rei. Então, isso que eles viam naquela época, né? Os períodos aí dos juízes. A riqueza acumulada por alguns grupos também atraiu a cobiça de povos vizinhos, como os amonitas. Leia lá a sua Bíblia em 1 Samuel 11, né? Os edomitas e os filisteus também, 1 Samuel capítulo 13. Leia lá que você vai ver a cobiça deles sobre aqueles que estavam acumulando riquezas em Israel. Então, para defender suas propriedades e atividades comerciais, os ricos, né, a aristocracia, começou a exigir cada vez mais um exército permanente e profissional. O que no período dos juízes não tinha, né, um exército permanente, profissional e nacional, porque os juízes eram líderes regionais, tá? Contra os ataques dos bandos de salteadores dos povos vizinhos, que constantemente saqueavam, roubavam dessa aristocracia, dessa elite, né? Por incrível que pareça, mas aí já tem uma classe rica de Israel e tem uma classe pobre, tá? Então foram essas as causas que levaram o povo, né, a pedir um regime monárquico centralizado.
O desejo de instituir um poder central, buscando segurança diante da ameaça externa, vinha de longe. Era interesse aí de um grupo do povo, né, de uma camada da sociedade israelita. Esse interesse apareceu lá, desde o período dos juízes, no oferecimento da realeza feito a Gideão, que eu já li com vocês em aula anterior, né? Juízes 8, 22 vai falar sobre isso aí, né? Que quando o filho dele, o Abimeleque, se intitulou rei, né? E depois ele foi deposto. Isso está registrado em Juízes capítulo 9. Capítulo 8 e capítulo 9 de Juízes. Então ele tomou a força a partir da destruição do santuário de Siló, em razão da crescente ameaça dos filisteus. Tá? Os filisteus, pessoal, sempre está presente na história bíblica de Israel, aí, no período dos juízes até Davi. Os filisteus, eu já falei em outras aulas para vocês, não era um povo muito numeroso. Tá? Eles não tinham grande quantidade, mas se constituíram em uma aristocracia militar. Né? O líder era o líder militar, que tinha guerreiros muito bem treinados e fortes. Eram inimigos que ameaçavam todo o povo e todo o território das tribos de Israel. Os soldados filisteus tinham superioridade em relação a Israel, devido à sua disciplina e às suas armas mais letais e possantes. Eles tinham o domínio da tecnologia do ferro, e esse domínio eles negaram a Israel. Quer ver? Pega a sua Bíblia aí e leia em 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, 19. 1 Samuel 13, ora, 1 Samuel 13, 19. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Então, em todo Israel, não tinha pessoas que sabiam mexer com um afial, um enxado, um machado, fazer uma arma de ferro. Os filisteus tinham esse conhecimento. Eu já comentei isso em aulas passadas também. Que nisso dependia inteiramente deles e usavam também carros de combate. Então os filisteus lutaram durante muito tempo para conquistar Israel, não se submeter à vontade aí dos israelitas, que era uma ameaça à sua segurança e à segurança das rotas comerciais que iam da costa lá de Israel até as regiões do Mar Egeu, Mar Mediterrâneo e assim por em diante. Não sabemos quando eles iniciaram seus ataques a Israel, mas lendo a história bíblica de Israel, entendemos que eles atacaram, né, principalmente na época de Sansão. E na época de Saul também. Né, a batalha que Saul perdeu foi a batalha em que Israel estava perdendo para os próprios filisteus. É possível que desde muito cedo eles começaram a dominar as cidades-estado cananeias que ainda existiam nas planícies costeiras, em Esdraelon. Né? As tribos israelitas vizinhas, dos filisteus, que eram as tribos de Judá e Dan, também foram por eles pressionadas. Eles não pressionaram todas. Gad, Ruben, a meia tribo de Manassés, deixam para lá. Mas como estava fazendo divisa com eles a tribo de Dan e a tribo de Judá, então eles pressionaram aí essas duas tribos, sendo esta última desapropriada da maior parte de suas terras. A tribo de Dan foi desapropriada, depois, posteriormente, existiu uma vaga lá para a tribo de Dan, no norte de Israel. Se você quer entender muito bem a relação entre Israel e os filisteus, basta ler a história de Sansão, que está registrado na Bíblia em Juízes, capítulos 13 até o 16. É permeada de lutas contra os filisteus. Então Israel ficou sob o jugo destes inimigos, após ter sido eles derrotados em uma batalha perto de Afec.
O que mais atormentou o povo do Senhor é que ele, no intuito de ganhar a vitória, mandou trazer para o campo de luta a Arca da Aliança. E que é a Arca da Aliança? Né? A Arca da Aliança que ficava no Santo dos Santos, que tinha lá a tampa do propiciatório, né, com 2 querubins, tinha as tábuas da lei, a vara de Arão. Isso atormentou o povo de Israel durante batalhas contra os filisteus. O que mais atormentou, então, foi talvez assim, uma ironia por parte dos filisteus em trazer para o campo de batalha a Arca da Aliança como símbolo da presença de Deus, que conduziria o povo de Deus, né, Israel, a caminhada que auxiliou durante toda a trajetória no deserto. Está registrado isso em Números 10. Né? Você pode acompanhar isso. Também nas guerras que estão registradas em Êxodo capítulo 33. Na passagem do Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, também é utilizada a Arca da Aliança, Josué capítulo 3, e também na conquista da terra de Canaã, em Josué capítulo 6. Então, os filisteus não só venceram os israelitas, mas tomaram deles a Arca da Aliança, conforme está registrado em 1 Samuel capítulo 4. O que foi levado para Azoto e introduzido no templo do deus Dagon, né, ao lado de sua imagem, o Senhor fez com que esse povo, né, os filisteus que tomaram a arca e colocaram diante do Dagon, fosse castigado, né, com a mutilação de seus deuses e com temores, né, tumores. Né? Esses tumores são hemorroidas, está escrito no texto bíblico. Por quê? Porque eles colocaram lá a arca perto dos deuses lá dos filisteus, aí o Dagon amanheceu prostrado diante da arca. E os filisteus todos acordaram sentindo dor aí, com as hemorroidas. Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 5. Então os filisteus voltaram então a atacar os israelitas em Maspa, mas foram vencidos até devolverem as cidades que deles haviam tomado. Né? A animosidade dos filisteus contra Israel e sua ambição de conquistá-lo inteiramente continuaram construindo uma ameaça constante, que levou o povo a querer se organizar melhor e ter, como os outros povos, um rei permanente que os defendesse e que os conduzisse na guerra. Então os filisteus já haviam instalado guarnições no interior do território israelita. Leia lá em 1 Samuel 13, né? Vai falar sobre isso. 2 Samuel 23 também vai falar sobre essas guarnições. Eles eram realmente uma ameaça árdua e prolongada para os israelitas, que exigia que uma tropa regular estivesse sempre pronta para rebater o inimigo e, quem sabe, conseguir preparar a sua derrota final. Então é preciso alguém, né, que saia diante de nós e faça as nossas guerras. É isso que os juízes, pessoal, não sei se vocês captem isso aí. Os juízes não conseguiam fazer essa derrota final dos filisteus. Então o povo desejava isso, alguém que pudesse liderar para derrotar os filisteus. Também é uma outra causa, tá? Além do enriquecimento, lá, desigualdade econômica, tinha também essa questão aí dos filisteus. A Bíblia, há 2 textos que mostram que a monarquia não era um desejo de todo o povo. Nem todo o povo estava unânime com relação à monarquia, mas parte desse povo. Quem queria um rei não eram os camponeses pobres, eram os ricos, residentes nas cidades. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 11, leia, que você vai ver. Né? Quem queria um rei eram os proprietários de bois, eram os motivados não pela libertação dos irmãos, ou pela solidariedade com o povo todo, mas por seus interesses particulares, suas propriedades, as suas rotas comerciais que queriam defender. Tá? Então, pessoal, olha só. O texto lá de Juízes capítulo 9
célebre apólogo, né, de Joatão, né, o filho mais novo de Sansão. Joatão era o filho mais novo de Sansão, que escapou da matança de seus irmãos porque se escondeu. Esse texto está dirigido aos homens notáveis de Siquém, tá? A rejeição a uma realeza por parte da oliveira, da figueira e da videira, né, que são figuras de linguagem utilizadas nesse texto, prestam precioso serviço aos homens e aos deuses. Mostra com fina ironia que quem vai assumir aí o papel de rei não será nenhum dos melhores, mas quem só quer balançar por sobre as árvores, exigindo e cobrando honras, privilégios e serviços. Então, a aceitação por parte do espinheiro, com ameaça de soltar fogo e devorar os cedros do Líbano, diz bem que os camponeses pensavam sobre o que eles pensavam sobre a realeza. Então, segundo o texto de 1 Samuel capítulo 8, no qual Samuel põe na boca do Senhor o que ele pensa sobre a realeza, sobre a forma de direitos do rei, leva alguns autores a refletirem sobre a palavra tomar, né, que ocorre aí 6 vezes nesse mesmo texto. Então, tomar é uma palavra-chave para se entender a exploração do rei. O que acontecerá realmente com a monarquia? O rei vai tomar os filhos, vai tomar as filhas. Presta atenção nesse verbo tomar aí nesse texto que eu acabei de citar. O rei vai tomar as terras, o rei vai tomar a 10ª parte das plantações, vai tomar as vinhas, o rei vai tomar os rebanhos, contributo, vai tomar o povo como escravo. Então, esse rei vai ser realmente escravo do rei, esse povo vai ser realmente escravo do rei, ou esse povo vai perder direitos, né? Isto era a destruição do projeto igualitário das tribos, era fazer o povo voltar à situação vivida no Egito, de escravidão total. Então, vale a pena comparar os direitos do rei com a narrativa da política agrária, a reforma agrária, de colheita de 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, lá de José, no Egito. Tá? Então, assim, parece-me, né, longe de qualquer improvável aceitação de uma monarquia, o próprio Moisés já havia escrito que deveria acontecer uma monarquia, né? O povo já estava instruído de que existiria uma monarquia em Israel. Olha na sua Bíblia aí, em Deuteronômio, vou ler com vocês, Deuteronômio, capítulo 17, versos 14 e 20. Olha lá, Deuteronômio, capítulo 17, do 14 ao 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, estabelecerei sobre mim um rei. Então, lá em Moisés já está falando que vai estabelecer um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis para este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino,
escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo nele, e lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Então, assim, lendo esse texto, já há uma predisposição, já há uma indicação de que Israel teria um rei, tá? Então, o regime monárquico já representava um interesse por parte do povo de Israel, tá? Não por todo, mas por parte, né? Uma vez que o projeto de monarquia era um projeto para tentar ser melhor do que o projeto de juízes, tá? E não votarem a situação pela qual eles viveram no Egito. O que o texto do direito do rei expõe na realidade, uma mudança radical, né, esse texto que eu acabei de ler, que vai acontecer com o povo. Ele vai ser transformado em escravo do rei, né? O rei, ele é o principal figura, né? Leia lá em Samuel, capítulo 8, né? A instituição do poder central significava a destruição do projeto igualitário apresentado no livro dos Juízes, mas também que não falhou, fracassou. Não por parte de Deus, mas por parte do homem, que levava o povo de volta ao Egito, porque ia repetir exatamente a mesma experiência de escravidão, né? Leia lá a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17. Mesmo depois de advertido, conforme o texto de 1 Samuel 8, o povo manteve seu pedido de um rei, tá? O versículo 20 vai salientar o motivo militar neste quesito, nesse interesse. A quem interessa um poder militar diante das nações? Quem é este povo que pede um rei? Quem tem interesse no poder político desta forma? Né? São perguntas que a gente deve fazer. E o 1 Samuel capítulo 8, verso 22 vai esclarecer essas questões. Quando Samuel disse, né? Leia lá o 22 que você vai ver. É importante notar que o livro de Samuel contrapõe o termo cidade e tenda, né, que por sua vez é o símbolo dos camponeses. Ora, muitos dos grandes proprietários do tempo de Samuel residiam nas cidades e contratavam empregados para trabalhar em seus campos e lavouras, conforme está em Samuel capítulo 8, que é o que eu estou usando aqui como base na minha argumentação e nessa aula. Esse texto insinua os interesses desses homens ricos, residentes das cidades. O que eles queriam era instituir um exército permanente e forte para defender suas propriedades contra os invasores. Ao mesmo tempo, defender as estradas por onde passavam os produtos para o comércio. Então, a gente pode ver lá em 1 Samuel 31 como os homens de Israel fugiram das cidades. Eles se sentiram sem proteção quando Saul e seu filho morreu diante da batalha contra os filisteus, que significa a perda do rei, provocou insegurança nos ricos proprietários que moravam nas cidades. Então essa é a minha fala sobre o período dos juízes e a transição para a monarquia. Numa outra fala, num outro vídeo, numa outra aula, eu vou falar sobre a monarquia. Ok? Obrigado. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.